buscar a tua palavra, Senhor, medir de noite sem cessar, meu Pai, porque eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor levantará esta criança, Senhor, para ser boca sua nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus. No todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade ou uma torre que alcançaria os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são só um só povo e falam na sua língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua. Como nós podemos ver, Babel foi uma cidade destruída pelo Senhor, pois o Senhor confundiu a língua daqueles que a queriam erguer. Hoje eu vim falar sobre a idolatria. Eu mencionei aqui Babel, não idolatria de deuses, mas idolatria ao homem. O homem se achava maior que Deus, como Lúcifer se achou maior que Cristo. Desse jeito, as pessoas ergueram a cidade de Babel. O nome Babel significa confusão. Por isso Deus confundiu as línguas, para ninguém mais entender uns aos outros. Deus não ia deixar alguém se glorificar. Não pense que é melhor que Deus, pois não há nada melhor que Ele. Na Bíblia fala: toda honra e toda glória somente para Ele. Deus não divide sua glória com ninguém. Sua glória é só dele, a honra é só dele, tudo é dele. O mundo inteiro está na palma da sua mão, ou melhor, está na ponta do seu dedo. Também peço que os irmãos abram aqui em 2 Reis, capítulo 21, do versículo 3. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido, e também ergueu altares para Baal, e fez um poste sagrado para Azera, como fizera Acabe, rei de Israel. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Mais uma vez, uma idolatria em Israel. Como sabemos, Israel, ela hesita entre os deuses e entre Deus. Isso é o maior erro do ser humano. Pensar ou adora Deus, ou adora aos deuses, ou ao homem, ou aos bens que o mundo tem a oferecer. Manassés, ele foi um rei e ergueu tudo que seu pai Ezequiel destruiu. Ezequiel, como sabemos, destruiu altares dos deuses, destruiu Baal, destruiu Azera,
seu nome significava impuro, significava Baal exalta, significava esposa de Baal. Por isso que Jezabel tem um grande forte com Baal. Além de seu nome ser idólatra, sua natureza era idólatra. Manassés sacrificou seus próprios filhos aos deuses. Manassés se entregou à idolatria. Depois que ele foi dominado pelos reinos, ele se tocou, pediu orientação para Deus e o Senhor o ajudou. Também peço aos irmãos para que abram em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel. Em Samaria, Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mas do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorar. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal, fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mas o de todos os reis de Israel antes dele. Capítulo 17. Ora, Elias de Tisbe, um Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá no riacho e dei ordem aos corvos para alimentá-los. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Como já mencionei aqui, o nome de Jezabel significa impuro. E o significado também tem outros, até com Baal, o Deus que ela idolatrava. Já mencionei a Torre de Babel, que veio a idolatria do ser humano. Já mencionei aqui sobre Acabe, idolatria de Baal. Depois, antes de Acabe, mencionei Manassés, idolatria a todos os outros deuses que Ezequiel tinha destruído. Todos esses acontecimentos têm a ver com a idolatria. Como a gente pode ver também, Elias, um servo de Deus, recebeu ordem do Senhor para ir ao lago de Querite, a leste do Jordão. Nicolas, falando sobre idolatria. Sim, estou falando de idolatria. Mas o que Elias tem a ver com idolatria? Elias não idolatra ninguém. A única pessoa que ele exalta é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Por isso que ele não idolatra. Você que veio aqui hoje, você veio fazer o quê? Veio prestar culto ao Senhor? Ou você veio idolatrar você mesmo? Estou com vontade de vir aqui para a igreja. O Senhor quer falar algo para você. Eu sou boca de Deus para dizer aqui nessa noite. Toda honra e toda glória somente é dada para Ele. Babel significa confusão. Jezabel significa impuro. Manassés significa esquecimento.
Então por que se ele errava, ele era um homem direito? Ele erra, mas se arrepende, não repete o erro. Se você erra e pede perdão, Deus perdoa, mas você está insistindo no erro. Isso é idolatria, é o seu próprio erro. Idolatrou o erro, botou coisas acima de Deus, idolatrou pessoas, idolatrou a si mesmo, idolatrou outros deuses, mas ainda não adorou a Deus. Se você veio aqui essa noite para pregar a Deus, não dê solenidade, dê tudo que você tem, porque Ele merece a honra e a glória e todo o louvor. Com a permissão do pastor, eu peço que todos se levantem. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, Senhor, nós viemos te pedir aqui, Senhor, para que o Senhor ajude o coração dessas pessoas que vieram aqui na tua igreja hoje, meu Deus. Que essas pessoas, Deus, possam voltar sua completa adoração a ti, meu Senhor. Que todos aqui, Deus, possam voltar seus olhos para o céu e ver o socorro que vem do alto, meu Deus. Continue abençoando a tua igreja, Senhor. Que o Senhor vire, Senhor, os olhos, os ouvidos, Senhor, a adoração dessas pessoas completas para ti, meu Deus. Não deixe que essas pessoas, Deus, possam se desviar, Senhor, idolatrar pessoas, idolatrar seu próprio erro, idolatrar, Senhor, outros deuses. Que o Senhor possa, Senhor, continuar abençoando. Mais uma vez, como a gente viu, Israel erra. Errou e errou. Deus mandou juízes, mandou reis. Nós sabemos que a idolatria é o maior dos maiores pecados que veio quando o pecado veio ao mundo. O início foi quando Adão comeu o fruto e Eva. Depois veio a idolatria da Torre de Babel. Logo depois veio a idolatria de Acabe e de Manassés. Peço que os irmãos se sentem, por favor. Isso é algo que a gente tem que pensar, tem que refletir. A gente veio ao mundo com um propósito: adorar a Deus e dar sua adoração. Deus, Ele nos criou com um propósito: servi-lo e adorá-lo para todo o sempre. Jesus está voltando. Os sinais estão acontecendo. A gente tem que entender e se arrepender. Muitas pessoas estão aí falando: na hora do fim do mundo eu me arrependo. Não dá tempo. Você tem tempo enquanto Jesus ainda não volta com o juízo final. Você ainda tem tempo. Então vai ser amanhã? Não sei. Vai ser depois de amanhã? Não sei. Nem o Espírito, nem o Filho sabem, somente o Pai. Somente Deus sabe a hora que Jesus vai voltar. Se nem o Espírito Santo sabe, como é que eu vou saber? Só Deus tem a chave do inferno na sua mão. Não é o diabo que manda pro inferno, não. Quem manda é Deus, pro céu pro inferno. Por isso que a gente tem que ajeitar os nossos erros. Nicolas, mas eu não sou perfeito. Ninguém aqui é perfeito. A gente tem que reconhecer o nosso erro agora. A gente tem que aceitar e pedir perdão pelos pecados. Acabe não pediu perdão. Manassés pediu perdão. A Torre de Babel não pediu perdão. Por que Manassés foi abençoado depois que ele pediu perdão? Porque ele viu que a idolatria dele era errada. Ele viu que ele não estava agindo certo. Quando ele foi dominado pelos reinos, ele viu a verdade nos seus olhos. Deus abriu seus olhos e sua alma para
ele botava todo mundo, se ele quisesse, o mundo todo ia adorar ele. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, o nosso desejo de escolha. Você tem que ter sua escolha agora, porque talvez amanhã não dê tempo, porque talvez depois de amanhã não dê tempo, porque talvez Jesus volte. A gente tem essas escolhas: ou para de idolatrar alguma coisa, ou a gente se volta para Deus. Por que quando Ismael estava lá no deserto, quando sua mãe clamou, Deus foi e ajudou Ismael e sua mãe? Porque sua mãe clamou. O nome de Ismael é Deus ouve. Deus veio e ajudou Ismael e sua mãe. Então, o que tem a ver com idolatria? Ela aceitou a Deus. A idolatria dela não foi homem. A idolatria dela não foi objeto. A idolatria dela não foi TV, não foi celular. A idolatria dela foi a Deus. Ela adorou a Deus no momento de dificuldade. Ai, Nicolas, então a nossa adoração é em momentos difíceis? Não. Está passando necessidade? Clame. Não está passando? Clame. Se você abrir os olhos, foi porque Deus permitiu. Se você está aqui, foi porque Deus permitiu. Se alguma coisa na sua vida não der certo, não pense pelo lado negativo. Ah, mas só que eu perdi emprego. Não. Pense pelo lado positivo. Deus pode te estar dando livramento. Quantas vezes eu não fiquei frustrado porque por Deus bloquear alguma coisa na minha vida? Mas depois eu reconheci que Deus fez isso por amor para mim. Deus tem amor por você. Deus tem amor por todos nós. Só basta a gente reconhecer e aceitar. Acabar com a nossa idolatria. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Se você clama a objetos, clama a deuses, clama ao ser humano, seu coração está cheio de idolatria. Seu coração está cheio de idolatria. A gente tem que aceitar. Só tem dois caminhos: o bem ou o mal. O mal é a nossa idolatria, o nosso pecado e tudo que é de ruim. O bem é Deus. O bem é o Espírito Santo. Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Deus tem misericórdia, Deus tem compaixão. Tem duas coisas que eu percebi nesse meio tempo. Por que Deus tem misericórdia com a gente? A gente é pecador, sim, mas Deus viu algo na gente. A gente tem que reconhecer o nosso propósito e ir fundo na palavra. Aqui está a nossa espada. Aqui está a nossa espada. O nosso escudo é o quê? A nossa fé. Mas, Nicolas, o que é a fé? Acreditar sem a gente ver. Por que a gente está aqui hoje? A gente viu Deus? Abraçamos Deus? Eu sei como é que abraça Deus. Abraçando isso aqui, ó. A gente não tem que idolatrar homem. E não tem que idolatrar objeto. Nem celular, nem TV. A gente tem que aceitar a Deus. A gente tem que reconhecer nosso erro. Vou acabar aqui agora dizendo uma última pergunta para a igreja. Você se arrepende da sua idolatria?
essa idolatria? Queria deixar isso no coração da igreja e assim agradeço a oportunidade.